casinha bem fechadinha, era uma casinha bem fechadinha. Abre a janelinha para o sol entrar, abre a janelinha para o sol entrar. Perto da casa tem uma árvore, perto da casa tem uma árvore, e os passarinhos vivem nela sim, e os passarinhos vivem nela sim. Perto da árvore tem uma ponte, perto da árvore tem uma ponte, e debaixo dela corre um rio assim, e debaixo dela corre um rio assim. Dentro do rio estão os peixinhos, dentro do rio estão os peixinhos, que junto aos sapos fazem assim, que junto aos sapos fazem assim. Perto da ponte está trovejando, perto da ponte está trovejando. Fecha a janelinha porque vai chover, fecha a janelinha porque vai chover. Ele tudo fez, fez com tanto amor. Quem Ele é, nosso Pai do céu. Ele fez o sol, o céu e o mar. Me fez também, nosso Pai do céu. Ele tudo fez, fez com tanto amor. Quem Ele é, nosso Pai do céu. Ele fez o sol, o céu e o mar. Me fez também, nosso Pai do céu. Me fez também, nosso Pai do céu. Me fez também, nosso Pai do céu. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Agora, vamos elevar os nossos pensamentos e pensar numa paisagem bem bonita para nos concentrar na prece inicial. Amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga, que possa estar conosco nesse momento, enchendo os nossos corações de paz e alegria, que
que nós possamos sentir Sua presença, sentir esse abraço fraterno, sentir as nossas energias sendo renovadas através dessa luz imensa que vem de Ti, Senhor, e de todo esse amparo pelos nossos irmãos em fraternidade. Que a gente possa ter a permissão de estudar o Seu Evangelho mais uma vez e que esses ensinamentos que estão aqui dentro desse estudo, preparado com tanto carinho, que a gente possa deixá-los entrar nos nossos corações. Graças a Deus. Oi, pessoal! O tema do nosso estudo de hoje é Perdoa. Mas antes, eu vou contar uma história para vocês, uma lição que Jesus deixou para a gente. Era assim: certa vez, Pedro se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando pecar contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: não vos digo que apenas 7 vezes 7, e sim 70 vezes 7 vezes. Isso quer dizer que devemos perdoar todas as pessoas e quantas vezes forem necessárias. Devemos nos perdoar também. Isso se chama auto-perdão, pois todos somos aprendizes e nossas experiências guardam lições valiosíssimas. Quando não perdoamos, fica um peso em nosso coração, causando tristezas, nos impedindo de fazer muitas coisas boas. É como se carregássemos uma pedra na mão sempre. É como se um veneninho assim fosse aos poucos entrando no nosso corpo, podendo nos causar doenças. E isso nos prejudica e atrasa a nossa evolução. Perdoar faz bem para quem perdoa, pois quando perdoamos, nos sentimos bem e tranquilos, emitimos bons sentimentos. Tiramos um peso das costas, sentimos alívio. E quando não perdoamos, ou ficamos magoados, chateados, é como se estivéssemos guardando lixo no coração. E a ciência já comprovou que o perdão é fonte de saúde, pois quando estamos magoados, ficamos mais fragilizados. E por outro lado, quando agimos com tolerância, indulgência, procurando não guardar ressentimentos, estamos aumentando nossas defesas imunológicas. E isso quer dizer que o nosso organismo vai ficar forte para combater as doenças. Então, a gente não deve querer vingança. Lembra da lei da causa e efeito? Que dá a cada um conforme os seus atos. Jesus, ao nos orientar a oferecer a outra face, não proibiu a defesa, mas condenou a vingança. Ante a face do mal, mostrar a face do bem. Ante a indiferença, a compaixão. Ante a vingança, oferecer o perdão. Frente ao orgulho, ser humilde. Quando nos mostram a face do egoísmo, pratiquemos a caridade. Perdoar não é admitir que o agressor está certo e nem liberá-lo de resgatar seus erros, pois ele continuará sujeito à reparação. Porém, a justiça divina se encarregará de tudo. Precisamos acreditar que a lei divina irá se cumprir independente das nossas atitudes,
pois ela se autorregula, se auto-aplica, não necessitando da nossa ação. Perdoar para ser perdoado, conforme diz o Pai Nosso. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Agora, gente, vamos à nossa história? Eu garanto que depois de ouvi-la, vocês vão entender bem melhor. Uma história sobre o perdão. Perdoar sempre. Um dia, Aninha voltou da escola muito brava, fazendo o maior barulho pela casa. O pai de Aninha percebeu a irritação e perguntou-lhe o que havia acontecido. Olha, pai, estou com muita raiva do Pedrinho. Ele me humilhou na frente de todo mundo. Não quero mais vê-lo. Espero que ele adoeça e não possa mais ir à escola. Para a surpresa de Aninha, seu pai nada disse. Apenas foi até a garagem, pegou um saco de carvão, dirigiu-se ao fundo do quintal e a chamou. Filha, está vendo aquela camiseta branca no varal? Vamos fazer de conta que ela é o Pedrinho. E cada pedaço de carvão é um pensamento seu em relação a ele. Descarregue toda a sua raiva atirando o carvão na camiseta, até não sobrar mais nada. Daqui a pouco eu volto para ver se você gostou, certo? Aninha achou deliciosa aquela brincadeira e começou a atirar o carvão. Como era pequena e estava um pouco longe, mal conseguia acertar a camiseta. Após 1 hora, ela estava exausta, mas a tarefa estava cumprida. O pai, que a observava de longe, se aproximou e perguntou-lhe: Filha, como está se sentindo agora? Aninha, orgulhosa de si, disse: Isso me deu a maior canseira, mas olha, consegui acertar muitos carvões na camiseta. Muito bem, minha filha. Agora venha comigo até o quarto, pois quero lhe mostrar uma coisa. Ao chegar ao quarto, ele colocou a filha diante de um espelho. Quando Aninha olhou para sua imagem, ficou assustada ao ver que estava toda suja de carvão, tão imunda que só conseguia enxergar seus dentes e os pequenos olhos. O pai então lhe explicou: Veja como você ficou. A camiseta que você tentou sujar está mais limpa que você. Assim é a vida. Os males que desejamos aos outros retornam para nós. Por mais que fiquemos com raiva de alguém, em nossos pensamentos, a mancha, os resíduos e a sujeira ficam sempre em nós mesmos. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje o nosso tema foi sobre perdoar. E aí a gente viu essa historinha linda, né? Da Aninha. Eu gostei muito dessa história, a gente pôde aprender bastante, não é mesmo? E a gente aprendeu sobre o perdão, que é mais um ensinamento de Jesus. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, fala sobre o perdão das ofensas, que é uma virtude necessária para a nossa evolução moral. E aí a gente lembrando da historinha, será que a Aninha conhece essa mensagem do Evangelho? Vamos ver se ela conhece? Então, a Aninha estava voltando da escola muito aborrecida, ela estava muito irritada. Seu pai, percebendo seu comportamento, perguntou o que havia acontecido. E ela disse que estava assim, pois seu amigo a tinha humilhado. Estava tão brava que não queria mais vê-lo e ainda desejou que ele ficasse doente. Nossa, ela estava muito chateada mesmo, né? Então vamos refletir um pouquinho. Será que muitos de nós não ficamos assim, como a Aninha, quando alguém faz algo que nos sentimos
prejudicado, algo que não gostamos, não é mesmo? A gente fica muito bravo, né? Com muita raiva. Então, o seu pai escutou e não falou nada, mas propôs uma atividade. Pediu que ela fizesse de conta que uma camiseta branca que estava lá no quintal fosse o Pedrinho e que ela jogasse pedaço de carvão na camiseta, pensando que cada pedaço fosse um pensamento dela em relação a Pedrinho. Aninha descarregou toda a sua raiva jogando os pedaços de carvão. Ela estava gostando muito daquela brincadeira, pois ela estava achando que assim ela estava atingindo o Pedrinho, né? Quando acabou, seu pai perguntou: "Então, Aninha, como é que você está se sentindo?" Ela disse que estava cansada, mas satisfeita. Conseguiu acertar bastante carvão na camiseta. Será que a Aninha conseguiu aliviar a sua mágoa? O seu pai, que era um homem muito sensato, mostrou para a Aninha que ela estava mais suja que a camiseta e explicou que os males que desejamos para os outros retornam para nós. Então, toda aquela raiva que ela jogou na camiseta respingou nela também. E lá no Evangelho, no capítulo 10, né, o apóstolo Paulo traz a seguinte mensagem: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar os amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que são o melhor do que era. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Então, essa mensagem é que está lá no Evangelho, né? Para que a gente possa compreender o nosso irmão, né? Que todos nós somos imperfeitos e todos nós cometemos erros. Então, todos nós merecemos uma nova chance, não é mesmo? E agora a gente vai falar mais um pouquinho sobre o perdão com a nossa atividade. Vamos lá? Olá, meus amores, desejo que tudo esteja bem com vocês. Bom, hoje nós estamos trabalhando sobre o perdão. E perdoar, eu sei que é difícil, muito difícil, mas também sei que não é impossível. É algo que leva tempo e precisa que trabalhemos muito com esse sentimento e que ele esteja em nosso coração. Precisa que a gente coloque esforço, nosso desejo de também querer perdoar. E quanto mais funda é essa mágoa, mais difícil é perdoar. Quanto mais aquilo que nos causou a raiva, a mágoa, né, o ressentimento do outro, mais difícil é perdoar. Mas não é impossível. Por isso eu disse, do nosso esforço. E leva tempo, é claro, né? São muitos sentimentos negativos que nos vêm à mente e ao coração. Como vocês viram na história aí no vídeo da Aninha, com o problema que ela teve com o Pedrinho, né? Ela chegou em casa com muita raiva, muito chateada, com sentimentos negativos e desejando, vocês lembram, né? Coisas ruins para ele. Bom, mas o pai dela, que querendo ajudá-la, porque a gente tem sempre alguém para nos ajudar. Deus envia esses nossos irmãos, né? Porque a humanidade ajuda a humanidade a progredir. Então, para a gente conseguir muitas coisas, a gente precisa do outro. No caso da Aninha, o enviado ali foi o pai dela, que vendo como ela estava e querendo ensinar-lhe mais alguma coisa, né, a chamou para ir até o quintal e fizeram aquela dinâmica de jogar carvão na cabeça. Bom, a raiva, a mágoa, o ressentimento
São manchas em nós, como a camisa ficou manchada, né? E perdoar é difícil, mas não é impossível, como eu disse antes. É fácil? Também não. Ele é trabalhoso, esse sentimento, que a gente precisa trabalhar muita coisa dentro de nós. Pensar bem, para trabalhar bem o nosso coração. Perdoar nos deixa mais calmos, com outra visão do fato ocorrido e que gerou esse sentimento de mágoa e raiva. Mas Jesus, nosso mestre por excelência, nos ensina que o perdão é como um peso que temos que tirar de dentro de nós. Na oração do Pai Nosso que o mestre nos ensinou, como é que diz? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, o perdão é um sentimento que a gente precisa trabalhar. Assim como nós temos que perdoar alguém sobre alguma coisa, vamos pensar, alguém também está trabalhando para nos perdoar de alguma coisa. É só o outro que erra? Não, nós também erramos, né? Falamos e fazemos coisas sem pensar, e às vezes a gente nem se dá conta, né? Bom, e para exemplificar essa dificuldade, vamos à nossa atividade, vamos a uma dinâmica também. Eu vou colocar aqui, ó. Aliás, colocar não, segurar uma bola de papel. Vocês vão amassar bastante papel ou mesmo segurar uma pedra grandinha. Tá a mão, segura bem ela, é claro, a gente segura com a mão. E aí vamos tentar fazer algumas coisas para a gente ver como é difícil, mas não é impossível. Vamos lá? Aqui, olha, nós temos um pote, tá? Que eu guardo umas fitinhas. Vamos ver se eu consigo segurá-la com essa mágoa, com essa raiva que eu estou sentindo. Vamos ver o que eu consigo fazer. Vamos ver se é fácil pegar esse pote. Consegui, com muito esforço, segurando, mas olha, ainda assim foi muito difícil. Para colocar de volta também. Vamos ver se eu consigo escrever. Peguei uma caneta aqui, ó. Uma caneta. Vou tentar escrever. Olha como é que a minha mão está esquisita para que eu possa escrever. Escrever aqui perdão e sai com uma letra esquisita, eu fico toda torta. Tá vendo como é que é difícil? Por quê? Porque eu tô com uma raiva, mágoa dentro de mim. Vamos ver se eu consigo. Não estava nem conseguindo colocar o celular direitinho. Se eu consigo acariciar alguém com as mãos. Tá vendo? Essa mágoa está me impedindo. Eu não consigo tocá-la realmente. Olha. Mas se eu perdoar, olha como é que as coisas ficam mais fáceis, eu vou me sentir melhor. Vou jogar fora essa mágoa, essa raiva, porque Jesus está em meu coração e está me ensinando. Alguém me ensinou. Eu vou pegar o pote. Olha aqui, com que facilidade eu consegui pegar. Eu nem preciso da ajuda de outra mão. Eu vou escrever novamente. Perdão, eu agora vou escrever. Eu te perdoo.
Olha, eu te perdoo. Olha que letra. Como saiu certinho. E acariciando alguém, como eu faço com a minha netinha quando ela está dormindo. Quando eu encontro alguém e abraço, olha aqui, as minhas mãos livres, abraçando com força, né? Ajeitando o brinco da minha amiga. Então, podemos fazer tudo aquilo que nós queremos. É só nós deixarmos o nosso coração se abrir, a nossa mente se abrir, buscando outros horizontes, entendendo que todos nós necessitamos uns dos outros, do amor do outro, do perdão do outro, do sorriso do outro, de tudo do outro. O perdão nos deixa mais felizes, mais confiantes. E tudo isso por quê? Porque a gente sabe que precisa do outro, do nosso irmão. O perdão é algo que nos deixa felizes quando fazemos o outro feliz também. Então, beijos, fiquem com Deus. Amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga, agradecemos a oportunidade dessa encarnação, que nós possamos, com todo esse conhecimento que foi passado para nós, entendermos o quanto perdoar é importante, que tiramos um peso do nosso coração, para não carregarmos mais mágoas e ressentimentos dessa vida material para a vida espiritual. Que nós possamos nos perdoar também. Entendemos que somos criaturas ainda em evolução, espíritos imperfeitos, que estamos progredindo cada dia, pouco a pouco, para alcançar a sua luz, para alcançar em plenitude o seu Evangelho. Obrigada, Mestre, graças a Deus. para pá, para pá, para pá, pá 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 para pá, para pá. Hoje o sol acende amanhã, vem anunciar mais um novo dia a nascer, projetando luz no teu caminhar.
desperta nos lábios sorrisos, sonhos, esperança de um mundo melhor, da conquista da paz. Basta sentir a presença de Deus a guiar teus passos além do sofrer, perdendo o medo de voar, conquistando as rédeas do teu destino. Eleva e fortalece a coragem para dar o melhor que existe em você. Renova o brilho no olhar, deixa o amor te envolver, aprendendo com a dor, reconduzindo o viver, e assim transforma a vida em eterna primavera. Viver, Jesus, será a tua meta, outra vez levantar. Renova o brilho no olhar, deixa o amor te envolver, aprendendo com a dor, reconduzindo o viver, e assim transforma a vida em eterna primavera. Viver, Jesus, será a tua meta, outra vez levantar e viver pela fé, e viver pela fé, e cantando para pá, para pá, para pá, para pá, pa 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 para pá, para pá, para pá, pa 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 pa. Toda alegria, todo crescimento é um presente de Deus. Toda esperança, todo amor e movimento também é presente de Deus. Há um ser maior a nos fonte de tudo e de todos, Ele pode, Ele sabe, Ele está. Todas as tristezas, todo sofrimento é um presente de Deus. Todas as doenças, todo choro de lamento também é presente de Deus. Há em cada um sempre um grão de fé que nos ajuda a seguir, pois Deus é justo, Ele é bom, Ele é. Toda alegria, todo sofrimento é um presente de Deus. Toda esperança e todo choro de lamento também é presente de Deus. Há um ser maior a nos
sabe, Ele está em cada um, sempre um grão de fé que nos ajuda a seguir, pois Deus é justo, Ele é bom, Ele é. Ele pode, Ele sabe, Ele está. Ele é justo, Ele é bom, Ele é. O amanhã já vem e o sol brilhará, os ventos bravios irão se acalmar, tudo passará. Se hoje a dor me traz o sal redentor, me acena o perfume suave da flor nos jardins do amor. Referto em luz, vem Jesus me embalar, mais que meu corpo, dou-te minha alma. E por onde eu for, nada temerei, por mais que a jornada me custe, eu sei que em Cristo vencerei. Referto em luz, vem Jesus me embalar, mais que meu corpo, dou-te minha alma. E por onde eu for, nada temerei, por mais que a jornada me custe, eu sei que em Cristo vencerei. E por mais que a jornada me doa, eu sei que em Cristo vencerei. Com Cristo eu vencerei. Avisos de outubro. Dedo, Departamento Doutrinário. Estudar para compreender. Compreender para amar. O estudo espírita conduz o discípulo ao esclarecimento, que é base de segurança, condição essencial à paz. O SEM oferece vários cursos doutrinários. Os cursos estão sendo realizados no modelo online. Verifique os cursos oferecidos no nosso jornal, O Ceareiro de Miguel. Informações pelo WhatsApp com Nilza, 987861201. DEF, Departamento de Evangelização da Família. Evangelização Espírita da Criança e da Família, todo sábado às 15 horas. Todas as atividades estão sendo realizadas virtualmente. Mocidade Espírita Pedro de Alcântara, MEPA. Nossa mocidade retornou ao presencial
temporariamente em um novo dia e horário, domingo, de 9 às 10h30. Evangelização de bebês, de 0 a 3 anos. Escolinha de Evangelização Vicente de Paulo, 3 a 12 anos. Mocidade Espírita Pedro de Alcântara, MEPA, de 13 a 21 anos. E setor da família, aberto a todos que queiram participar. Informações pelo WhatsApp com Miriam, 99796-9017. DEA, Departamento Assistencial. Mãos que doam amor nunca ficam vazias. Recebimento de doações no SEM, de segunda a sexta-feira, no horário de 9h30 às 12h e de 13 às 16h30. Necessitamos de sua colaboração doando os seguintes itens que compõem nossas cestas básicas: açúcar, arroz, café, farinha de mandioca, feijão, fubá, leite em pó, macarrão, molho de tomate, óleo, sal, creme dental, sabão em pedra e sabonete. Caso prefira contribuir financeiramente para a aquisição dos itens, bem como das mensalidades, sua contribuição pode ser feita por Pix, CNPJ 42901-0001-0007 ou depósito em conta corrente, Centro Espírita Miguel, mesmo CNPJ, Banco do Brasil 001, Agência 1524-5, conta corrente 130025-3. É importante que as operações sejam informadas por e-mail semtesouraria@gmail.com ou pelo WhatsApp 991586760. Apadrinhe uma criança neste Natal. As fichas de cadastro e maiores informações com Carmélia no DEA. Telefone 99243-2206 ou e-mail carmelia.maia.fonseca@gmail.com. Precisando conversar? Você não está sozinho. Procure nosso atendimento fraterno. Presencial, domingos de 9 às 10 horas e às quintas-feiras de 13h30 às 14h30. No virtual, faça um agendamento pelo WhatsApp 95904-9094 ou pelo e-mail sem.atendimentofraterno@gmail.com ou ligue para 97506-2671 às terças-feiras de 9 às 11 horas. Campanha de irradiação pela paz. CERJ, 15º Seu. Toda terça-feira às 9 horas, no canal do YouTube do 15º Seu CERJ Oficial. Retornamos ao presencial. O uso da máscara é opcional. Reuniões públicas, domingos às 9 horas e às quintas-feiras às 14h30. Fluidoterapia, às terças-feiras às 19h30 e às quartas-feiras às 9 horas. Prece da Saudade. Em outubro, estamos retornando ao presencial
em novo horário, às quintas-feiras, às 18 horas. Acompanhe nossas reuniões pelo canal do YouTube do Centro Espírita Miguel. Fluidoterapia, terças-feiras às 19h30 e reunião pública, sextas-feiras às 20 horas. Boa noite a todos que nos assistem pelo canal do YouTube da Casa de Miguel. Espero que todos estejam bem e que as boas vibrações possam nos envolver a partir deste momento. Meu nome é Renato Ferreira e sou trabalhador desta casa. E é um enorme prazer aqui estar com vocês. Gostaria de trazer neste momento algumas orientações e informações a respeito da nossa casa. Já estamos funcionando com reuniões presenciais. São elas: a reunião pública das quintas-feiras, com início às 14h30, e a reunião pública dos domingos, com início às 9 horas da manhã. Paralelamente a estas duas reuniões, temos a evangelização infantil, que é coordenada pelo GEAL. Então, enquanto os pais assistem à reunião pública, as crianças participam de atividades lúdicas e educativas, tendo como base a doutrina espírita. Outra grande novidade é a volta da mocidade, que estará se reunindo neste momento aos domingos, às 9 horas da manhã. Também as reuniões de fluidoterapia para aqueles que foram orientados a frequentá-las e que acontecem às terças com início às 19h30 e às quartas com início às 9 horas da manhã, já estão ocorrendo de forma presencial. Também se juntou à forma presencial a nossa prece da saudade, que ocorre todas as quintas-feiras, com um novo horário, às 18 horas. Venham participar. Mas para todos aqueles que ainda não puderem, por algum motivo, frequentar as reuniões públicas presenciais, ainda manteremos as reuniões das sextas-feiras à noite, com início às 20 horas, no modelo online, sendo elas transmitidas aqui pelo canal do YouTube. Estas informações se encontram detalhadas aqui embaixo, na descrição do vídeo, juntamente com os respectivos links de acesso. Também temos o nosso jornalzinho mensal, o Ceareiro de Miguel, que contém todas as informações da casa, nos trazendo os cursos que a casa oferece, com os dias e horários, as programações das atividades e reuniões que ocorrerão no mês, as campanhas para doações e várias outras informações a respeito do funcionamento e trabalho da casa. Outra informação importante é a respeito do nosso atendimento fraterno, que está à disposição de todos que queiram conversar ou tirar alguma dúvida. O telefone e o e-mail dele se encontram também descrito aqui embaixo. Pois bem, na nossa programação de hoje, teremos o desenvolvimento do seguinte tema: as curas e o espiritismo. E quem nos irá trazer as reflexões sobre este tema será o nosso companheiro Arthur.
Mas antes teremos o nosso jovem Leomar fazendo a leitura da página inicial e a prece de abertura sendo feita pela nossa companheira Kátia. Que possamos estar neste momento com os nossos corações e mentes harmonizados com as boas vibrações e que possamos tirar o melhor proveito de todas as reflexões que serão colocadas na noite de hoje. Que deixemos Jesus adentrar a nossa casa. Vamos agora iniciar a programação de hoje. Não se esqueça de dar o like. É muito importante para todos nós. Estejamos com Deus. Do livro Momentos de Saúde e de Consciência, de Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Trecho do capítulo 5, Saúde e Bem-Estar. O planejamento de qualquer projeto responde pela qualidade da futura realização. Previsões e detalhes, cálculos e referências, organograma e execução constituem a base do labor, do qual decorrem os êxitos ou insucessos. Da planificação até a concretização do empreendimento, quaisquer alterações têm que ser estudadas, a fim de serem introduzidas sem prejuízo para o conjunto ou excesso de gastos não previstos. Na mesma linha de raciocínio, uma cuidadosa sementeira de cardos, com adubação frequente, outra colheita não resultará senão de espinhos saculhos. A criatura humana torna-se o que pensa, o que sustenta mentalmente e desenvolve até a fixação. Lamentavelmente, porém, expressiva maioria de indivíduos somente acalenta ideias negativas, lucrupa pessimismo, agasalha mal-estares. Como resultado, enfraquecem-lhe as resistências morais, debilitam-se-lhe os valores espirituais e alimenta-se da própria insânia. Há determinadas provações que são inevitáveis, por procederem de desmandos de outras existências. Podem, entretanto, através de construções mentais e humanas edificantes, ser alteradas, atenuadas e até liberadas, pois que atos saudáveis granjeiam mérito para superar aqueles que são danosos. Boa noite, companheiros queridos. Nessa noite onde já estamos sendo agraciados através das músicas da ambientação que nos foram ofertadas, vamos aproveitar e manter nossos pensamentos unidos, formando essa corrente de vibração e levá-las a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e Guia, a toda a espiritualidade da nossa casa, por podermos, agradecer por podermos ter essa grande oportunidade que nos serão ofertadas através das reflexões que ouviremos essa noite, nos servindo como um verdadeiro banquete espiritual. Pedir também que Jesus possa adentrar, Senhor, em nossos lares, envolvendo-nos com Teu amor, com a Tua paz, com a Tua serenidade, trazendo-nos esse bálsamo salutar,
refrigerando as nossas energias. Pedimos ainda, Senhor Mestre Jesus, que o nosso companheiro ou companheira que vai nos trazer as reflexões dessa noite possa estar sendo também amparado e assim, Senhor, através de suas palavras, atingir os máximo de corações possíveis na noite de hoje. É o que te pedimos, Senhor. Graças a Deus, graças a Jesus. Olá, queridos irmãos e irmãs. Sejam muito bem-vindos a mais uma noite de estudo em nossa casa. Me chamo Arthur Mondaini, trabalhador da Casa de Miguel, e hoje falaremos sobre a cura e o espiritismo e as obras que utilizei como subsídio para o estudo foram essas 4. Até o fim dos tempos, a Gênese, transtornos psiquiátricos e obsessivos e plenitude. Para que a gente consiga compreender o que significa a cura e como chegar até ela, precisamos entender outros aspectos ensinados na doutrina espírita, como, por exemplo, as doenças. Por que adoecemos? Da onde vêm as doenças? E aqui eu utilizei para esses estudos fragmentos dessas 4 obras que eu trouxe. E vamos começar aqui com um fragmento do livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, de Manuel Flamengo de Miranda. São múltiplas as manifestações do desequilíbrio mental e emocional, cujas causas estão sempre fixadas no cerne do espírito, ser o responsável pelos pensamentos, palavras e atos que constituem a existência. Então, esses desequilíbrios mental, emocional, as doenças, sim, elas são sempre fixadas no espírito. E essas doenças, elas podem ter a origem anterior, ou seja, de causas anteriores, de vidas passadas, ou de uma causa atual. Nas causas anteriores, Manuel Flamengo de Miranda nos esclarece o seguinte: processos degenerativos como Parkinson, mal de Alzheimer, distrofia muscular, diabetes, câncer e outros, por exemplo, estão codificados no genoma do DNA, aparecendo oportunamente na ocasião em que se devem cumprir as determinações das leis da vida. Ou seja, essas doenças, elas já estão ali em nosso DNA, muitas das vezes, e só estão aguardando o momento oportuno para que aconteça. E nós vamos ver aqui que essas doenças, elas podem ser determinantes, ou seja, quando os espíritos precisam passar pela situação, independente de qualquer coisa, e as condicionantes, onde existe a programação, mas dependendo da conduta do irmão, do espírito encarnado, pode ser atenuado ou até suprimida a dificuldade, a doença e tudo mais. E em relação às determinantes, Manuel Flamengo de Miranda diz o seguinte: embora a ocorrência traduza uma deficiência ou mutação genética,
defrontamos aí o impositivo da necessidade de reabilitação do espírito calceta, sob a injunção provacional ou expiatória, conforme se apresente a doença. Então, pode ser por uma prova, pode ser por uma expiação, mas passaremos de acordo com as nossas necessidades, baseado no que fizemos anteriormente. Então, se é uma expiação, tem a ver com o nosso comportamento passado. O que nós fizemos de mal a outras pessoas, à sociedade, enfim, ou até a nós mesmos. E aí, vamos ter que passar por determinadas doenças, dificuldades da vida. E elas são determinantes. Em relação às condicionantes, Manuel Flomeno de Miranda diz o seguinte: a ditadura genética, portanto, tem limite no que diz respeito aos fenômenos psicológicos, desde que a educação e o meio ambiente retardatárias desde que a educação e o meio ambiente operem valiosa contribuição, imprimindo no perispírito novas condutas que se transformarão em energias desencadeadoras ou retardatárias dessa fatalidade. Quer dizer, dependendo da nossa conduta, do que escolhermos para a nossa vida, dos caminhos que tivermos, pode ser que a gente consiga postergar, amenizar ou até suprimir. Vai depender de nós. E temos também a origem atual. Não tem observação aqui, porque é muito fácil de compreender. Então, se nós, por exemplo, fumamos, muito provavelmente há uma grande chance de adquirirmos doenças pulmonares. Se bebemos, alcoolizamos ou utilizamos drogas, no caso da bebida, pode desenvolver cirrose. Das drogas, problemas que degeneram o cérebro e aí causam problemas psicológicos também. Então, as causas atuais, ou até raiva, rancor, mágoa, tudo isso fazemos na nossa vida atual, ela vai influenciar para as doenças ou não. Então vocês observem que a doença ela está sempre ligada ao nosso comportamento, ao que fizemos no nosso passado remoto, em nossas outras vidas e ao que estamos fazendo atualmente. Além disso, tem um outro aspecto que influencia, são as obsessões. E aí, a esse respeito, Manuel Flomeno de Miranda diz o seguinte: as obsessões de caráter espiritual enxameiam na sociedade, dando lugar a aberrações de diversos portes e fenômenos de loucura que se confundem com as psicopatologias academicamente classificadas. E Joana de Ângeles também diz o seguinte: chaga moral do espírito. A obsessão tem uma generalização muito mais ampla do que se pode imaginar, tornando-se periodicamente uma virose de contágio célere, em face das circunstâncias que exige como decorrência do processo evolutivo das criaturas e do planeta, que a impõe como necessidade semeadora dos volumosos compromissos negativos que permanecem na economia da sociedade. E essas obsessões, elas também têm um caráter atual ou de vidas anteriores, de atos nossos cometidos anteriormente.
Então, pode ser que a gente não tenha vínculo, por exemplo, com nenhum tipo de espírito por problemas passados, por erros nossos cometidos no passado. No entanto, se a gente escolhe fumar, beber muito, ter sentimentos de raiva, de ódio, de rancor, mágoa, tristeza, entre outros, podemos nos afinizar com irmãos que tenham os mesmos sentimentos, as mesmas necessidades, busquem os mesmos prazeres, e aí um alimenta o outro. Por esse motivo, adquirimos um obsessor. Outro ponto são os casos onde, por termos feito mal a outras pessoas em outras vidas, ou até mesmo nessa, mas que o espírito acabou vindo a falecer, nós adquirimos um obsessor por conta desses erros cometidos, e aí esse irmão quer se vingar, não nos perdoou, não consegue nos ver caminhar sem sofrer, e aí ele tenta nos prejudicar de várias formas possíveis. Então, é importante a gente entender que, assim como no caso das doenças, as obsessões também têm a ver com o que nós estamos fazendo ou que nós fizemos. Tem tudo a ver com a nossa responsabilidade, com os nossos atos, a maneira como levamos a nossa vida. E essas obsessões, elas podem trazer doenças físicas, psicológicas e morais. Então, as obsessões também nos trazem a doença. Dando continuidade, para a gente conseguir entender sobre a cura, nós precisamos entender sobre a saúde real. E aí é Joana quem nos traz aqui um fragmento do livro Plenitude. Na variada gênese do sofrimento, todo esforço para mitigá-lo, sem a remoção das causas, não logrará senão paliativos adiamentos. Mesmo quando alguma injunção premie o enfermo com uma súbita liberação, se a terapia não alcançou as razões que o desencadeiam, ele transitará de uma para outra problemática sem conseguir a saúde real. O que quer dizer isso? Eu posso me curar, por exemplo, de uma obsessão. Porém, se eu não continuar fazendo esforço para melhorar, para mudar comportamento, para me afinizar com coisas boas, eu posso adquirir uma outra obsessão, assim como uma outra doença. Então, digamos que eu me curei de uma doença pulmonar que eu trouxe de um outro momento da minha vida, de uma outra vida minha. Me curei dessa doença pulmonar. Porém, eu fumo muito nessa vida, levo o fumo até o fim da minha vida. Mesmo que eu não desenvolva a doença pulmonar nessa, eu vou levar, tenho uma grande chance de levar uma doença pulmonar para uma próxima vida, porque ela atingiu o meu perispírito, danificou meu perispírito, e o perispírito precisa ser consertado, e a reencarnação nos facilita esse ajuste do perispírito. Em outro fragmento aqui do livro Plenitude, Joana nos diz o seguinte: enquanto não houver
uma consciência de saúde real, o ser transitará de um para outro sofrimento. Há pessoas que, embora sem conhecimento das regras que promovem a harmonia íntima, gozam de saúde, apresentando-se bem disposta e forte. São estes, no entanto, fenômenos automáticos do organismo, que se contaminará ou não durante a existência, de acordo com a conduta moral e mental que se lhe imprimam, permanecendo ou não saudáveis. E mais uma vez ela mostra para nós que a saúde real depende do nosso comportamento. Depende do nosso comportamento. Precisamos ter isso com clareza, porque muitas das vezes um irmão ou uma irmã busca uma casa espírita no intuito de restabelecer a saúde, e aí vai lá na casa, toma um passe, passa por uma corrente fraterna, mas não muda comportamento, mas não ora, não tem um estudo, não busca saber o que precisa fazer para melhorar. E aí o que vai acontecer? Vai transitar, como diz Joana aqui, de um para outro sofrimento. Ou seja, me curei agora, mas eu vou cometer erros parecidos ou até iguais, e daqui a pouco eu vou estar com o mesmo ou até pior, porque dependendo da doença pode até se agravar, né? Então, é importante nós entendermos que precisamos buscar a saúde real e não o paliativo. E essa saúde real depende do aprimoramento espiritual, da nossa reforma íntima, nosso crescimento moral, ter boas condutas, tratar bem as pessoas. Tudo que Jesus nos ensinou. E aí, dando continuidade, temos aqui as ferramentas para a cura real. O primeiro deles são os estudos doutrinários, buscar elevação moral. Eu trouxe aqui alguns livros, né, exemplos. Temos aqui o Pentateuco Espírita, que é a base da doutrina espírita, que é composto por Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênesis, o Céu e o Inferno e o Livro dos Médiuns. Essa aqui é a base doutrinária. E temos também obras subsidiárias. Nesse caso aqui eu trouxe a série psicológica de Joana de Ângeles, e temos aqui a série A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz. No entanto, existem muitas outras. Temos as obras de Manuel Filomeno de Miranda, de Amélia Rodrigues, de Emmanuel. Enfim, temos diversas obras que podem nos orientar para que conseguimos, através dos estudos doutrinários, a elevação moral. E aí, a respeito da elevação moral, Joana de Ângeles nos diz o seguinte: estudos doutrinários, considerando-se que os sofrimentos são causados pelos desconcertos do espírito que desarmonizam o fluxo de energia, permitindo a instalação das enfermidades físicas, mentais e morais, a forma eficaz para que cessem deve atingir o seu fluxo gerador, graças a cujo comportamento será interrompida a onda perturbadora.
Na mente lúcida surgirá então a tranquilidade, encarregada de produzir a saúde, que irradiará por todo o organismo, produzindo o equilíbrio. Assim, os caminhos constituirão o seu remédio eficiente. Então, se nós buscarmos os estudos doutrinários, compreender o que é a vida, o porquê estamos nesse mundo, qual é a nossa relação com o outro, o porquê temos ao nosso lado pessoas que não nos damos bem, por que adoecemos, por que somos obsidiados. Tudo isso é ensinado dentro da doutrina espírita. E quanto mais fortalecermos em nós esses ensinamentos, mais clareza teremos da nossa responsabilidade e entenderemos que precisamos mudar comportamento para não nos comprometermos mais e assim conseguirmos caminhar sem sermos perseguidos por inimigos ou termos doenças. É importante que entendamos isso. Não basta buscar a doutrina somente nos momentos difíceis, nos momentos que está passando por um aperto, seja de qual situação for, e depois deixar para lá, continuar vivendo a vida. Até porque, nesse próximo slide agora, nós vamos entender como é importante refletir. E aqui é o estado de oração, que é a meditação, a reflexão. Então, quando eu digo aqui estado de oração, eu não quero dizer que tem que ficar orando Pai Nosso, Ave Maria o tempo todo. Não é isso. É olhar para dentro de si, refletir junto com tudo que foi estudado, ensinado na doutrina, o que pode ser colocado em prática, o que conseguimos, o que temos que colocar em prática para não errarmos. E aí observem essa narrativa aqui trazida por Amélia Rodrigues no livro Até o Fim dos Tempos. Narra o evangelista Marcos que, de manhã, muito cedo, Jesus levantou-se e saiu. Retirou-se para um lugar solitário e ali se pôs em oração. Observem que até Jesus, quando esteve na terra, meditava, refletia, orava. Continuando o texto, o mundo está repleto de lugares solitários. A multidão é massa informe, volumosa, que atropela, aturde, esmaga. Em um momento faz-se tranquila para, logo depois, agitar-se, crescer e arrebatar-se contra tudo quanto está à frente. Então observe, se nós vamos ao Centro Miguel ou a qualquer outra casa buscar a cura através do passe, através do contato com o ensinamento, com uma sessão de corrente fraterna, mas não fazemos mais nada depois disso, não refletimos no nosso dia a dia, ao anoitecer, como dizia Santo Agostinho, parar para refletir sobre o que fizemos no nosso dia, quem ofendemos, entre outros, somos atropelados, aturdidos, esmagados por essa massa
informe, que é a multidão. E aí, muitas das vezes, nós nos pegamos assim, né? Sendo carregados, quando vê, já fez. E aí tá numa roda de amigos, tá numa situação onde tem muita gente, e aí comete o erro e depois para e pensa, poxa, por que eu fiz isso? Porque agiu no automático, carregado pela multidão. Não parou para refletir. E é isso que eu quero dizer quando trago o estado de oração. É a meditação, a reflexão. Não é sair fazendo por impulso. Precisa pensar antes de fazer. E aí, continuando o texto. A ameaçadora é difícil de ser controlada em razão dos impulsos que nascem de suas paixões devastadoras. E essas paixões são as nossas, né? Então, se tem uns irmãos que estão junto conosco com as mesmas paixões, buscando as mesmas vivências, sensações, se não refletirmos, se não pararmos, se não nos atentarmos, faremos junto. E aí nos comprometemos. Jesus sempre a enfrentava tomado de compaixão pela sua loucura, sua ansiedade, sua irreflexão. Enfrentava a massa, no caso, né? A multidão. Então, por refletir muito, por conseguir perceber as dificuldades da multidão, ele conseguia olhar com compaixão para essas dificuldades. Continuando, não raro, por isso mesmo, ele procurava um lugar solitário para orar e reabastecer-se em Deus. As criaturas ávidas que formam a multidão sempre tomam sem dar, querem mais até a exaustão, sem retribuir. Renovam-se incessantemente, sem consideração pelo agente do seu conforto. Rebelam-se com facilidade, e os lábios que sorriem se crispam de ira. As mãos que aplaudem bofeteiam. O entusiasmo converte-se em ódio. E assim somos nós. Se não percebermos, estamos rindo, daqui a pouco estamos com ira. Se não percebermos, se não refletirmos, estamos aplaudindo, daqui a pouco nos esbofeteando. Se não nos atentarmos, estamos entusiasmados, mas daqui a pouco com ódio. Há lugares solitários, geograficamente, nos quais se ouvem a música do silêncio e a voz de Deus. Ali é possível reencontrar-se, revitalizar-se, pensar, para depois enfrentar-se à multidão. Então é importante que a gente tenha isso em mente. E precisamos sempre buscar a conexão com Deus, pensar nosso comportamento, como devemos agir caso aconteça alguma coisa. Então nós não podemos pensar só depois que aconteceu. Precisamos pensar antes de acontecer, nos preparar. E aí, finalizando aqui o trecho de Amélia Rodrigues, quem os não busca, exaure-se com facilidade, atormenta-se, perde o contato com Deus e consigo mesmo. Precisamos ter essa conexão. Não é só uma vez por semana, ou uma vez por mês, ou quando só vai à casa espírita, ou até mesmo em outra religião. Precisamos nos conectar com Deus a todo momento. E não digo com isso parar para rezar o tempo todo. Às vezes no ônibus, estamos indo trabalhar, pode ser que pare ali num trajeto de 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, refletir sobre comportamento,
sobre o dia anterior ou sobre o mesmo dia, no chuveiro, ou até buscar, como diz aqui a Amélia, um local mais agradável, contato com a natureza, o silêncio. Mas se não temos esse local, precisamos nos silenciar interiormente. Certo? Então é importante que a gente tenha isso em mente. Então já falamos sobre o estudo e sobre o estado de oração. E quanto mais a gente estuda, mais conseguimos refletir sobre o nosso comportamento, meditar sobre o nosso comportamento, porque temos mais subsídio, mais informação para conseguir compreender se o nosso comportamento foi adequado ou não em determinadas situações. Continuando, temos também como ferramenta o passe. E aí, esse aqui é um trecho trazido por Allan Kardec no livro A Gênese. O fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, os quais são simples transformações dele. Pela identidade de sua natureza, esse fluido, condensado no perispírito, pode fornecer princípios reparadores ao corpo. Então, se nos desarmonizamos por conta de comportamentos errados, por sentimentos equivocados, por desobsessões, o passe pode nos ajudar a reorganizar, colocar esses princípios reparadores no nosso corpo. Continuando, o espírito, encarnado ou desencarnado, é o agente propulsor que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância do seu envoltório fluídico. A cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. E aí essa cura aqui, ela só será uma cura real se nós tivermos já uma elevação moral que não nos permitirá cometer os mesmos erros ou erros parecidos. Se nós não cuidarmos dos nossos comportamentos após essa cura, através do passe, não teremos a cura real. Terá um paliativo. Ela aliviará momentaneamente, mas logo em seguida, ou quando começarmos a cometer os atos, voltaremos com toda a problemática que estávamos apresentando anteriormente. E aí, muitas das vezes, escutamos os irmãos falarem: eu não me sinto bem lá, a casa não é boa. Será que é a casa? Ou será que é o nosso comportamento no dia a dia que não muda? Porque não adianta irmos à casa, buscar o passe e depois ir para um bar, por exemplo, beber. E nós vamos atrair para perto de nós obsessores que vão nos deixar com as energias ruins novamente. O poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada. Mas depende também da energia da vontade que, quanto maior for, tanto mais abundante emissão fluídica provocará e tanto maior força de penetração dará ao fluido. Depende ainda das intenções daquele que deseja realizar a cura, seja homem ou espírito. Então, quanto mais aberto nós tivermos à cura,
melhor será essa transferência de fluidos. E se o passista, encarnado ou desencarnado, tiver uma elevação moral, quanto maior essa elevação moral, melhor será essa transfusão de energia. E continuando aqui, os fluidos que emanam de uma fonte impura são quais substâncias medicamentosas alteradas. Ou seja, se eu sou um passista, mas eu não tenho comportamentos adequados fora da casa espírita, no dia a dia, os fluidos que serão emanados para os irmãos que estão sendo assistidos não serão fluidos tão bons assim. Está na Gênese, trazido por Allan Kardec. E o outro aspecto que eu trouxe aqui, uma outra ferramenta, é a desobsessão, no caso as correntes fraternas. As atividades mediúnicas, e isso aqui é um trecho do livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos de Manuel Filomeno de Miranda. As atividades mediúnicas, especialmente aquelas que se dedicam às terapias desobsessivas, constituem um belo capítulo da psiquiatria espírita, por penetrar nas causas profundas dos distúrbios psicológicos e mentais. Sendo o espírito enfermo, nele devem ser trabalhados os fatores que respondem pelos desequilíbrios, que são a rebeldia, a insensatez, o desalinho dos sentimentos, as heranças predominantes da sua natureza animal, que o esclarecimento amoroso e persuasivo modificará. Todas as terapêuticas que apenas alcancem os efeitos são transitórias, porque a matriz do padecimento continua enviando vibrações desconcertantes, que se refletirão no conjunto orgânico, aparecendo como distúrbios de tal ou qual natureza. O importante não é o que se apresenta, mas o mecanismo através do qual se manifesta, sempre enraizado nos débitos morais do paciente. Mais uma vez, trazido por Manuel Filomeno de Miranda, sempre enraizado nos débitos morais do paciente. Então, muitas das vezes só o passe não basta, precisamos passar por uma corrente fraterna. Precisamos do estudo, precisamos da meditação, da oração. Não adianta querer, vou na corrente fraterna, mas não mudo o comportamento. Não adianta, eu vou no passe e não oro, não reflito sobre meus comportamentos. Não adianta, às vezes, só estudar também e não orar, não refletir. Muitos têm por aí que estudam e não refletem sobre os estudos. E aí é como se tivesse lido nada, porque não está refletindo, está tentando entender o que aquelas palavras querem dizer. Então são esses 4 aspectos básicos que precisamos utilizar para termos a cura real. O estudo, a oração, o estado de oração, o passe e a desobsessão. Com o tempo, a desobsessão não precisará mais, o passe não precisará ser com tanta frequência, e aí conseguimos manter um estado de oração e estudo sem precisar dos outros de uma maneira tão constante como precisamos nos dias atuais. E aí, para finalizar, temos aqui 2 fragmentos do livro Plenitude, de Joana de Ângeles. Ao lado de todo o contributo ético-moral que suaviza o sofrimento e altera-lhe a causalidade, produzindo gênesis saudáveis para o futuro, a assistência médica,
Quando se trata de questões na área da saúde física, assim como a assistência das ciências psíquicas no comportamento alienado ou nos conflitos da personalidade, são de relevante valor. Então precisamos olhar para as questões do espírito, mas também para a assistência médica tradicional. Não podemos achar que só na casa espírita teremos a cura, ou só com a parte médica, porque vimos anteriormente que a maioria das causas de nossas doenças está em vidas anteriores, em compromissos que temos anteriores, vidas anteriores. Precisamos equilibrar essa situação entre assistência médica e assistência espiritual e doutrinária. A promoção moral proposta pelo Espiritismo e a contribuição extraordinária que dá pelo fato de ser a alma imortal, herdeira dos próprios atos que, equivocados, são geradores de sofrimento, e da reencarnação, em cujo renascimento o ser espiritual se depura, mediante não raro o sofrimento, constituem terapias irrecusáveis no programa de eliminação da dor do homem e na Terra. Então, muitas das vezes, não será somente em uma reencarnação que conseguiremos depurar o nosso espírito, porque isso também tem a ver com todo o comprometimento que temos relacionado ao nosso passado. Pode ser que ainda tenham coisas que precisaremos resgatar em outras vidas. Porém, quanto mais negligentes formos, quanto mais irresponsáveis, quanto mais nos vitimizarmos, mais comprometidos ficaremos. Precisamos tomar as rédeas da nossa vida, entender que somos ser imortal, que nossos atos repercutem nas nossas próximas vidas, nessa vida e nas nossas próximas vidas, para que não saiu. Para não comprometer mais. Tá certo, gente? Muito obrigado e uma ótima noite para você. Graças a Deus. Agora vamos elevar nossos pensamentos a Deus e a Jesus e agradecermos por mais essa oportunidade de estudo, onde conseguimos compreender o que é a saúde real e o que precisamos fazer para conquistá-la. Que possamos, Mestre, colocar em nossos corações e nas nossas mentes todos os ensinamentos, toda a moral do Cristo, para que consigamos praticá-la em nosso dia a dia, em todas as situações que nos cercam. Pedimos também, Mestre, em prol dos irmãos necessitados, ainda doentes do corpo e do espírito, assim como nós. Que todos possam ser amparados, auxiliados e consigam ser esclarecidos sobre a importância da conduta correta, da moral elevada, para que todos nós juntos possamos caminhar junto com o mundo, com amor, com lealdade, fraternidade. Muito obrigado por tudo
hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Vê, irmão, que cintila lá no céu o amor do Pai, e em oração agradece a vida e confia. A tua solidão revigorar teu coração. Vê, irmão, que cintila lá no céu o amor do Pai, e em oração agradece a vida e confia. Meu irmão, que a luz virá em resposta à tua solidão, revigorar teu coração. A luz virá, revigorar teu coração. A luz virá, revigorar teu coração. Vê, irmão, que cintila lá no céu o amor do Pai, e em oração agradece a vida e confia. Resposta à tua solidão, revigorar